Bom dia, alunos do 8º ano. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula, no qual a gente parou a semana passada. Falamos das nações emergentes da América Latina, aqui do nosso livro do 8º ano. Hoje vamos dar continuidade ainda com as nações emergentes, falando de país por país, começando com a Argentina, na página 267, onde vocês sabem que a gente falou na aula passada que existem 3 nações emergentes na América Latina, que seria a Argentina, o Brasil e o México, São as 3 principais nações emergentes economicamente falando, na América Latina, no qual vamos iniciar falando pela Argentina, que atualmente possui mais de 49 milhões de habitantes, a população argentina distribuída de forma irregular, como todo o território mundial. Nenhum país apresenta a sua população distribuída de forma regularmente, todos são de formas irregulares, porque aparecem áreas com grandes vazios demográficos e áreas com grandes concentrações demográficas, e isso faz com que a Argentina também não seja diferente. E essa distribuição de forma irregular está associado a vários fatores, a fatores climáticos, a fatores de relevo. No caso, a Argentina é muito por conta da questão do relevo também, porque boa parte da Argentina é cortada pela Cordilheira dos Andes. São áreas de um terreno muito íngreme e, consequentemente, imprópria para a ocupação territorial. Além de algumas áreas também ter uma aridez muito forte, e também no sul da Argentina nós vamos ter uma região de frio extremo, ao qual acaba fazendo com que essa população saia dessas regiões e vão se localizar em áreas com condições naturais mais favoráveis, como é o caso, por exemplo, de Buenos Aires, a capital argentina, que é o centro econômico da região, ao qual oferece melhores condições de vida, empregos em abundância, e aí, consequentemente, as populações acabam migrando para essas regiões, essas províncias que lhe ofereçam melhores condições econômicas. E aí, por conta disso, o território argentino ela tem uma distribuição de forma irregular, uma densidade demográfica relativamente baixa, se compararmos a alguns países asiáticos, onde a densidade demográfica da Argentina é de aproximadamente 15 habitantes por quilômetro quadrado, mais precisamente 15,76 habitantes por quilômetro quadrado, numa área territorial de 2.791.810 quilômetros quadrados. Então, é um território um tanto quanto alongado no sentido norte-sul e estreito no sentido leste-oeste. O segundo país com área territorial da América do Sul, atrás apenas do Brasil. A Argentina faz fronteira com o Paraguai e Bolívia ao norte, o Brasil e o Uruguai ao noroeste, o Chile ao sul. O espaço argentino é constituído por 23 províncias e uma cidade autônoma, que é Buenos Aires, a capital argentina. Eu tive a oportunidade de conhecer a Argentina há alguns anos atrás, mas precisamente em 2010 e 2012, ou foi 2011, é uma cidade que culturalmente ela tem uma evolução muito grande, por conta também da sua população. É uma população muito bem instruída, uma população que, nas horas vagas, em vez de estar numa praia, tomando cerveja com os amigos, bebendo, grande parte dela está indo para uma biblioteca para pegar livros e ler em praça pública. Isso faz com que a população ela não seja tão alienada e manipulada pelos políticos da região. O grande problema argentino está relacionado à corrupção, também, que, assim como a grande parte dos países sul-americanos, tem uma corrupção muito grande, e a Argentina não é diferente. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento econômico do território argentino, apesar de hoje estar entre os países que mais desenvolvem da América do Sul. As áreas naturais da Argentina, o território argentino é composto por 5 grandes áreas naturais: os Andes, Patagônia, Grande Chaco, a Mesopotâmia e os Pampas. Aí você diz, Mesopotâmia, professor? Mesopotâmia não é lá entre o rio Tigres e Eufrates? É no Oriente Médio. Mas a gente vai falar também da Mesopotâmia, Argentina, que está relacionado
a questão do Rio do Prata, né, onde está localizado ali no território argentino, e o Rio Uruguai, né, que na realidade o Rio Paraguai, na realidade que essa região é uma região que passa entre esses dois rios, chamada de Mesopotâmia, que é chamada de região entre rios. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele. Falar um pouco sobre a Cordilheira dos Andes Argentina, que eu tenho uma propriedade muito boa de falar, até porque eu já conheço a Cordilheira dos Andes, já estive lá, tive a oportunidade de fazer alguns estudos geológicos e pedológicos na região dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma área de extrema altitude, que podendo chegar a quase 7.000 metros de altitude da região dos Andes, mais precisamente 6.959 metros de altitude, né? Onde lá em cima o ar é feito, né? Temos aí um ponto culminante da região dos Andes, né? É justamente o Monte Aconcagua, que fica na divisa entre a Argentina e o Chile, uma região extremamente fria, porque a cada 100 metros que você sobe uma montanha, a temperatura cai meio grau. Então, a fronteira natural com o Chile, região dos Andes, se estende ao norte do sul da Argentina, ao limite extremo a oeste. Suas altitudes superam cerca de 6.000 metros, tendo outros pontos mais altos, como o Pico do Aconcagua, que é de 6.959 metros de altitude, que é o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes, no qual eu tive a oportunidade de conhecer, né, o Monte Aconcagua, é justamente onde fica a alfândega, né, na divisa entre Chile e Argentina. Eu tenho até inclusive uma foto aqui no meu celular, deixa eu ver se eu encontro para mostrar a vocês. Quando eu estava nessa divisa, um frio extremo, estava fazendo menos 5 graus, nevando na região, né, e a gente teve que descer do ônibus para fazer essa alfândega, né, no qual eu quase que eu congelo, porque eu não estava preparado com roupa de frio. Quando a gente saiu do Chile, a temperatura estava agradável na hora, né, em torno de 20 graus, então estava agradável ainda. E mais quando a gente subiu a Cordilheira dos Andes no ônibus, chegou lá no Monte Aconcagua, a gente teve que descer para fazer a nossa passagem de um país para outro. Então eu tenho aqui a foto, né, da divisa entre o Chile e a Argentina, né, lá atrás do Monte Aconcagua, né, tá fazendo 5 graus negativos, todo congelado ele, né, o Monte Aconcagua pode chegar a quase 6.000 metros de altitude, né, e aqui estou eu no sopé do Monte Aconcagua, com um frio muito extremo na região dos Andes. Isso foi no ano 2012, se eu não me engano, foi 2011, né, lá no Chile. Então, essa região, ela tem essa peculiaridade, é uma região extremamente inóspita, né, justamente por conta da altitude e do frio extremo na região. Uma região onde é constituída por uma vegetação típica de áreas de extremo frio, como a tundra alpina, constituída por líquens e musgos, uma vegetação que é típica das regiões de baixa temperatura. As paisagens dos Andes variam de acordo com a altitude. Na extremidade norte, onde a cordilheira se divide, está o planalto do Puma, do Atacama, cujo clima árido impôs grandes desafios à sobrevivência. Ou seja, como o clima é árido, eu vou ter aí uma vegetação xerófila ou xerófita, constituída por cactáceas, né? Quando você começa a subir no sopé da montanha da Cordilheira dos Andes, você vai encontrar esse clima árido, com temperaturas muito altas durante o dia e reduzidas durante a noite, e uma escassez de chuva muito grande. E aí, consequentemente, eu tenho essa vegetação que ela se adapta a esse tipo de temperatura durante o ano todo. Com mais escassez de chuva, ela vai acumular água em seu caule, os cactos xique-xique mandacaru, com a vegetação típica dessas regiões áridas. E aí, para superar a quase inexistência da água, foi necessário desenvolver um amplo sistema de irrigação para alimentar a agricultura da cana-de-açúcar nos quase 4.000 metros de altitude. Na base do Planalto há uma grande salina que são exploradas como as de Anápolis e Arizarro. Na base da grande cadeia de montanha desenvolve-se apenas o clima semiárido.
uma das mais qualificadas produções de uva e vinho, justamente na região ali de Mendoza, província argentina, uma área de maior produção de vinho, diga-se de passagem, de qualidade na América do Sul, onde ali eu tenho o vinho de uvas Malbec e o Cabernet Sauvignon, no qual se produz um vinho de altíssima qualidade, que é exportado inclusive para a Europa, região de grande consumo de vinho no Brasil. O vinho argentino e o chileno são vinhos de extrema qualidade e aproveita esse clima árido, com temperaturas elevadas durante o dia e reduzidas durante a noite, para cultivar esse tipo de produto. E aí, ó, na base da grande cadeia montanhosa, desenvolveu-se, apesar dos climas semiáridos, uma das mais qualificadas produções de uva e vinho. Próximo às populosas cidades de Mendoza, como eu falei aqui para vocês, San Juan, foi criado um sistema de canais para captação de água do degelo da cordilheira para abastecer as cidades e irrigar as vinhas e campos de frutas. Na região também encontramos cavalos hidráulicos explorados da exploração de petróleos abundante na região. Essa região também ela é rica em produção de petróleo. Quando eu estive lá em Mendoza, que eu também tenho foto aqui em Mendoza, na vinícola lá, na vinícola Trapiche, está aqui, a gente teve a oportunidade de conhecer essa vinícola lá, onde se cultiva uma grande quantidade de vinhos, né? Aqui é uma foto em frente ao parreiral de uva, que estava na época da poda, né? Fazendo um frio extremo, por isso que não tinha uva. A uva ela se produz na época do sol, do calor. E aí eu tenho em frente a vinícola lá também em Mendoza, né? Uma área de grande produção que movimenta a economia da região, de Mendoza, na Argentina, onde o vinho lá é extremamente barato. Para você ter ideia, eu comprei uma garrafa de vinho lá a 15 pesos, que é equivalente na época estava equivalente a 30 reais, que o peso estava 2 dólares. Eu cheguei aqui, a mesma garrafa de vinho Trapiche Suave Malbec, ele estava custando 180 reais. Por que isso? Porque lá a gente está consumindo diretamente de onde produz. Não temos encargos econômicos de exportação, apesar de a Argentina e o Brasil fazerem parte do Mercosul, e aí tem a isenção das taxas, alfandegárias. Porém, ao entrar no Brasil, cada estado, ela vai ter um imposto de ICMS que vai ser agregado ao produto, e aí, consequentemente, vai encarecer por demais, como acontece atualmente na gasolina. Por exemplo, o governo federal zerou o imposto federal sobre a gasolina. Se o governo do estado zerasse também o imposto sobre a gasolina do ICMS, nós estaríamos colocando uma gasolina no nosso carro no máximo a R$3. Mas o governo do estado de Pernambuco e outros governos também por aí do Brasil de esquerda não zeraram o imposto estadual, no qual a gasolina hoje chega a R$7 em alguns estados, E com essa greve dos caminhoneiros que começou ontem, inclusive, provavelmente essa gasolina, por conta da oferta e da procura, deva chegar a 12 a 14 reais, Isso por conta da sacanagem que o governo do estado faz contra nós, consumidores, para querer enfraquecer o governo federal. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos no nosso governo estadual. Um governante que não se preocupa com o bem-estar da sociedade, se preocupa, infelizmente, em derrubar o presidente do Brasil, sem se preocupar com o que a população vem passando. Se ele zerasse esse imposto federal, esse imposto estadual sobre o combustível, não ia baixar apenas o preço do combustível, baixaria o preço dos alimentos, porque o que encarece os alimentos é justamente o combustível, porque é necessário que o alimento chegue até a nossa casa, é necessário o transporte.
E para transportar qualquer alimento necessita de combustível para botar no caminhão. E aí o caminhoneiro vai ter que repassar esse valor para nós, consumidores. Então ele vai ter que aumentar o preço do frete, que consequentemente esse preço do frete vai chegar na mão do consumidor não, do comerciante, e ele vai aumentar mais ainda para ele tirar aquele dinheiro do frete que ele cobrou no transporte. E aí, consequentemente, nós vamos pagar por isso, nós estamos pagando por isso. Então nós temos o aumento dos produtos cada dia mais caro, né? Graças a Deus a Petrobras, ela perdeu a hegemonia de se tornar a única empresa produtora de gás GLP, gás de liquefeito de petróleo hoje no Brasil, e daqui a mais ou menos uns 6 meses, o gás de cozinha e o gás GNV deva baixar de preço, porque vai entrar empresas concorrentes e produtoras de gás GLP no Brasil, e eu já vi rumores que o gás de cozinha vai chegar em torno de R$20, justamente por conta dessa concorrência, porque a Petrobras ela não tem mais a hegemonia de produção do gás liquefeito de petróleo, e aí, consequentemente, quem oferecer o preço mais barato vai vender. Por isso que é bom a concorrência, por isso que é bom a privatização de empresas estatais. É ruim para quem? É ruim para quem é concursado, claro, mas existem empresas que não podem ser concursadas ou não podem ser privatizadas. Como, por exemplo, tribunais de justiça, fóruns, né? Entre outros que estão ligados à justiça brasileira, né? Não pode ser privatizado. Por quê? Porque aí o negócio complica. E aí o que é que eu digo que pode ser privatizado para que nós, brasileiros, tenhamos lucro com isso? Bancos têm que ser privatizados, produtores de combustível, eletricidade tem que ser privatizado, água tem que ser privatizado, correios tem que se privatizar, para que nós tenhamos um serviço de qualidade. Porque se você privatiza uma Petrobras, por exemplo, você vai ter a concorrência para poder vender o combustível mais barato no Brasil. Então o que acontece? A Petrobras hoje tem um monopólio do combustível brasileiro. Então ela bota o preço que ela quer no petróleo. Quando esse petróleo e esse combustível chega no estado, o governador também injeta imposto nesse combustível, que automaticamente nós, como consumidores, somos obrigados a pagar. Se houvesse uma concorrência, outra empresa fornecedora de petróleo no Brasil, quem oferecesse o produto mais barato, iria vender. E automaticamente, para nós que somos consumidores, também iremos ter acesso a um produto mais barato. Mas, infelizmente, o monopólio faz com que nós, consumidores, tenhamos nossas mãos atadas e somos obrigados a consumir um combustível caríssimo, né? Consumir alimentos caríssimos, por conta justamente de uma briga política que não deveria existir, meramente por conta de caprichos políticos que nós temos no Brasil. Um povo de esquerda que não torce para a melhoria do país, torce para que tudo dê errado. Porque se eles fossem pessoas sensatas que pensassem na sociedade como um todo, eles torceriam para que o governo Bolsonaro desse certo. Mas infelizmente não, eles torcem para dar errado, para tomar o poder de novo e roubar como roubavam antigamente, que acabaram com o Brasil. Mas sem nada não, a população deu a resposta, foi para a rua aí, e viram que o governo de esquerda ele está morto no Brasil inteiro. Nunca vai retomar o governo brasileiro. Então, a Patagônia é uma região da Argentina, que está localizada no extremo sul da Argentina, uma região extremamente fria, que também muito inóspita, é caracterizada pelo clima frio e semiárido, apresenta uma diversidade de paisagens naturais, numa sucessão de montanhas, numa porção ocidental de pequenas planícies, ao centro de penhascos, na região da costeira ao leste, com seus 9.300 km² de extensão. Essa região sofreu, ao longo de sua história, o assentamento da pecuária bovina e principalmente ovina, favorecendo pelo clima frio. Quando ele fala de pecuária ovina, está falando aí da ovelha, onde tem uma grande quantidade de ovelha naquela região.
que é muito bom para a produção da lã. Além da ovelha, aquela região se produz muita lhama também, e alpacas, que são animais que se adaptam muito bem ao clima frio e são produtores de lã. E aí na Patagônia se tem também a criação desses animais dentro da pecuária. A Patagônia, a sustentabilidade e a execução predatória andam lado a lado. Sua visível paisagem de grandes áreas de geração de energia eólica e a exploração de recursos minerais, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o cobre e o ouro. A região, por ser de idade geológica muito antiga, ela tem essa probabilidade de produção de petróleo muito grande, petróleo de boa qualidade de passagem. Além disso, o carvão mineral também é produzido nessa região, no qual é produzida principalmente para exportação, e é uma área de grande produção de energia também. A Patagônia ela tem essa característica de dividir-se também entre o chaco úmido e o chaco seco. O chaco úmido voltado para a porção atlântica, em que, em virtude da maior umidade, apresentam vegetação e flora tropical. Essa área conjunta com o chaco patagônico, o Pantanal brasileiro, formado pelo verdadeiro santuário de águas, onde a fauna é deslumbrante e diversificada. Já o chaco seco, também na Patagônia, localizado na proximidade da Cordilheira dos Andes, onde a menor umidade desenvolveu uma vegetação predominante de savana. Como eu tenho o Cerrado brasileiro, o chaco seco é muito parecido com a região. Diga-se de passagem, o que diferencia seria, no caso aí, a temperatura, que a Patagônia ela é muito fria, diferente da região do Cerrado brasileiro, que é quente. Porém, a estrutura da vegetação apresenta árvores com casca grossa, com troncos e galhos retorcidos, folhas cerosas, ou seja, com ceras sobre elas, presença de gramíneas. Apesar da natureza rude, o Grande Chaco são realizados diversas atividades agropecuárias, como o plantio de feijão, soja, arroz, algodão, criação de gado bovino, além do extrativismo do quebracho e erva mate, de que faz parte a tradicional bebida argentina, consumida todos os dias por praticamente toda a população da região. O chamate é um dos produtos que mais se consome na Argentina. Eu confesso que tive a oportunidade de experimentar o chimarrão e não gostei. Não gostei. É uma coisa que você tem que se adaptar desde pequeno, para tomar aquilo ali, porque o gosto não é muito bom, não. É um gosto um tanto quanto amargo, e quente demais. No frio deve ser muito bom, mas eu não tomei no ambiente frio. Já a Mesopotâmia, que também tem na Argentina, lá no Oriente Médio, onde hoje é a região do Iraque, está localizado entre o rio Tigres e Eufrates. Então, guardadas as devidas proporções, essa região argentina se assemelha às áreas entre o Tigres e Eufrates no Oriente Médio. Está situado ao Oriente o Grande Chaco, entre os dois principais rios da Argentina, o Rio Paraná e o Uruguai, que se junta ao Rio Paraguai formando o Rio do Prata, ao qual desemboca num amplo delta de 14 mil quilômetros quadrados na costa atlântica. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rio do Prata. Para você ter a ideia, a extensão do Rio do Prata, que ele passa em frente ao aeroporto da Argentina, a extensão é tão grande. Quando eu saí do aeroporto, que eu olhei, eu pensava que eu estava na frente do mar, que eu não conseguia ver o outro lado da margem do Rio do Prata. E eu perguntei, esse aqui é o Oceano Pacífico? O cara disse, não, isso aqui é o Rio do Prata. Digo, o Rio do Prata, esse é. Se a outra margem dele, essa outra margem está a 400 quilômetros daqui. Para você ir de avião, você leva meia hora de uma margem a outra do Rio do Prata, de avião. Para você ver o quão grande é esse Rio do Prata. E o Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, eles desaguam no Rio do Prata, formando aí a Bacia Platina. Diga-se de passagem, a bacia de maior potencial energético da América do Sul,
onde eu tenho a usina de Itaipu, que é uma usina binacional, que produz energia não só para o Brasil, mas também para o Paraguai. Então, devido à fertilidade natural do solo mesopotâmico argentino, contém uma diversidade agrícola, na qual se destaca o algodão, o milho e a erva mate. A região do Delta, bem como culturas de exploração de frutas cítricas e arroz, entre rios explorados na Europa, Estados Unidos e Brasil. Na região também há um dos maiores criação de aves do país, além da pecuária bovina, destaca na região argentina. E por fim, os Pampas, localizado na divisa entre Brasil e Argentina, ali próximo à região do Rio Grande do Sul, nas províncias de Rosário Central, Bahia Blanca, Santa Fé, Buenos Aires, capital do país, nós temos aí a presença dos Pampas. São bem conhecidos no mundo todo. Trata-se de uma vasta planície recoberta por uma vegetação campestre. Aqui no Brasil, algumas regiões chamadas de campos limpos ou campos sujos, em formato de semicírculos, ocupam amplamente as porções centrais da Argentina, em áreas do Rio do Prata. Nos Pampas são encontradas as principais províncias da cidade argentina, como a de Rosário, também chamada de Rosário Central, Bahia Blanca, Santa Fé, Buenos Aires é a capital do país. O clima da região é temperado, o solo de coloração escura devido à grande quantidade basáltica, por conta de ser uma área de grande erupções vulcânicas, historicamente falando. O solo é extremamente fértil, rico em basalto, por isso de cor escura, devido à riqueza de minerais e nutrientes. Apresentam elevadas fertilidades e têm grande importância econômica. Estão concentrados nos Pampas 50% do rebanho de ovelhas do país e do rebanho bovino 66%, do total da carne explorada para os Estados Unidos e da Europa. Então, os Pampas é muito bom justamente por conta do processo de criação bovina da região, o que de certa forma acaba fortalecendo a economia argentina. Vamos falar um pouco sobre a sociedade argentina. A Argentina é um país que atualmente é urbanizado, mais de 90% da sua população vive nas cidades, onde gozam de um bom padrão de desenvolvimento social. É impressionante como, apesar da Argentina viver em um país, ser um país em desenvolvimento, a população argentina vive numa situação econômica, vive numa situação bem melhor do que a situação brasileira. A expectativa de vida é alta, em cerca de 74%, ou 74 anos de idade. A taxa de mortalidade infantil é de 14,4 mil por pessoas vivas, nascidas. Um IDH elevado, diferentemente do Brasil, mas esse IDH está relacionado muito com a educação da população, onde as pessoas têm uma cultura de ler muito na Argentina, que está em 0,827 o IDH argentino. Isso foi medido em 2016 e provavelmente deve ter dado um aumento aí nos últimos anos. A taxa de alfabetização é de padrão elevado para a América Latina, que é em torno de 98,17%, ou seja, um pouco menos de 2% são de analfabetos argentinos, apenas. E aí estão nas regiões mais pobres, como a região da Boca, por exemplo, que é uma região muito pobre ali na região da Argentina, onde vive a população baixa renda. E a taxa de crescimento vegetativo, de crescimento da população, ela está baixo, mas há um controle de natalidade, isso é importante, em torno de 1,031%, que é muito bom. Onde eu tenho uma taxa de crescimento da população, ele é importante porque você vê que não tem muito pobres na região. Se a população cresce muito, é porque está sendo muito filho, por conta da falta de controle, da falta de informação da população. Então a mulher passa a ter 3, 4, 5, 6 filhos, e isso acaba dificultando na criação, acaba gerando essa pobreza na região. E aí a gente para por aqui, na próxima semana, na próxima aula, eu conto com vocês, falando da indústria argentina. A gente falou um pouco sobre os aspectos naturais argentinos e da população argentina. E aí na próxima aula a gente continua falando da industrialização argentina, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe
e tenha uma excelente semana.